Oi, eu sou a professora Patrícia e a gente hoje conversa um pouco sobre o simbolismo, que é uma escola literária que acontece no fim do século XIX, um pouco antes da Semana de Arte Moderna. Então o poeta simbolista, né, ele vai trabalhar mais ou menos ali no finalzinho do século XIX até a Semana de Arte Moderna. Esse movimento vai surgir aí no Brasil. Vamos entender um pouco, o próprio nome já ajuda a gente, né? Simbolismo. O que será de simbólico, de importante vai acontecer aí para marcar esse fazer literário que recebe esse nome? Qual era o lema do simbolismo? O lema do simbolismo é a sugestão. A poesia simbolista é uma poesia que procura evocar sentimentos, percepções do real, sensações. Portanto, a proposta do simbolismo é sugerir. Eis o sonho, a busca incansável do escritor simbolista é que a sua poesia consiga evocar sensações, sentimentos, mexer na alma do seu leitor. O simbolismo busca, portanto, a poesia pura, a poesia que surge do espírito irracional. Não é uma poesia racionalizada, ela busca o sentimento, a emoção, a sensação, o sensorial e não o racional. Contrária a toda interpretação lógica. Então, assim, a poesia simbolista, ela não se funda numa lógica, ela se funda na irracionalidade, certo? Numa realidade subjetiva. Então, quais são as características da escola simbolista? Ela se opõe ao realismo, porque o realismo era exatamente o contrário. O realismo se fundava na objetividade, na realidade, na racionalidade. A valorização da subjetividade. Rejeição ao cientificismo. Lógica, ciência, racionalidade, nada disso é com simbolismo. Manifestações metafísicas e espirituais. Olha aí a valorização do espiritual, certo? Oposição entre matéria e espírito. Isso é muito interessante. Vai aparecer muito isso na poesia simbolista. E é interessante você observar que o espírito sempre vence a matéria. Por quê? Porque essa poesia, ela valoriza a essência e não a matéria. A linguagem vai ser carregada de símbolos, figuras de linguagem como sinestesias. Sinestesias são aquelas figuras de linguagem em que você mistura sensações dos órgãos dos sentidos. Então, uma sensação tátil você vai sentir com o olfato. Uma sensação gustativa você pode sentir com o tato. Então, você pode ter, por exemplo, uma sensação, né, que é uma sensação ligada ao cheiro, né, misturada com o paladar. Então, quando eu falo que uma coisa tem um cheiro salgado é uma sinestesia, porque eu misturo elementos de diferentes órgãos dos sentidos. Isso é lógico? Cheiro salgado é lógico? Não, cheiro salgado não é lógico. Não é verdade? É exatamente aí que reside o caráter simbolista da sinestesia, porque o simbolismo também não é lógico. Aliterações. Que são aliterações? Aliterações são repetições do mesmo som consonantal. Por que o poeta repete várias vezes o mesmo som? Porque ele quer sugerir algum barulho para você. Ele quer fazer com que você associe o som daquela poesia a algum outro som que tenha a ver com o que ele está tratando. Assonâncias também são repetições de sons, só que repetições de sons vocálicos. Então você repete várias vezes a mesma vogal, também com a intenção de trazer algum efeito, alguma sensação, alguma sugestão sensorial. Os principais autores do simbolismo brasileiro são Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. A gente vai, inclusive, ler hoje um poeminha do Cruz e Souza, se eu não me engano. Vamos lá. Esse é do Alfonso de Guimarães. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Também é um soneto, né? Não, não é um soneto não, são só quartetos. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar.
Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua no céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O que acontece com Ismael aí, gente? Ismael já começa, volta por favor os slides. Ismael começa enlouquecendo. Ela enlouquece e vai para a torre a sonhar. Percebam que a loucura e o sonho se misturam. A loucura não é tratada negativamente. Por quê? Porque o simbolismo está associado ao que é, enfim, ao que não é material, ao que não pertence a esse plano da razão. A loucura, o sonho estão intimamente associados e são vistos positivamente. E quando o Ismael sonha, ela vê uma lua no céu, que é a lua que estava no céu, e vê uma outra lua no mar. Que lua o Ismael vê no mar? O reflexo, provavelmente, da lua do céu, né? E no sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Ou seja, Ismael está lá sonhando naquele luar. Ela queria, ao mesmo tempo, subir ao céu e descer ao mar. Isso é viável? Isso é possível? Isso é racional? Acho que não. Vamos ver. E no desvario seu, ou seja, a loucura, é sonho, é desvario, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Não era o que ela queria. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Nossa, o que Ismael faz, gente? Ismael se joga. Queria a lua do céu e queria a lua do mar. E ela, como um anjo, percebam que ela... a matéria não é o importante, né? A valorização do sonho, da loucura, do desvario, do anjo, são elementos do plano imaterial. Ismael então se joga. O que acontece com ela? Vamos ver? Pode passar. As asas que Deus lhe deu, ela não tinha asas, né, gente? Ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ismael então consegue as duas luas. Não era o que Ismael queria? Ismael não queria a lua do céu e a lua do mar? Não é exatamente isso que acontece? Então como Ismael consegue realizar o seu sonho? Com a morte, o espírito vencendo a vida, o corpo. Ismael abre mão do corpo, abre mão da matéria em nome do espírito, porque é o espírito que leva Ismael ao sonho, à realização do sonho, aquilo que ela deseja. Então, o poema do Alfonso de Guimarães tem a essência do texto, que é o texto simbolista. É o texto em que a matéria cede lugar ao espírito, em que o sonho, a loucura, o devaneio são vistos de modo positivo, certo? São vistos, na verdade, como a libertação, porque a sugestão é tudo, a racionalidade não importa. E tem simbolismo na atualidade? Tem muita coisa, né? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que remete ao simbolismo, né? É uma imagem do espírito vencendo o corpo. Em muitas, né, enfim, em muitos pensamentos espirituais, metafísicos, as pessoas evocam princípios que são princípios simbolistas. Essa é uma música da atualidade. Me unirei a bruxos e demônios. Entregarei meu corpo e espírito ao frio beijo de teus lábios. Fogueira. Anuncio heresias ao som das bandas noturnas. Ritual na floresta. Reina a Senhora dos eternos mistérios. Ouça o canto de lobos louvando-te, pálida deusa de encantos. Essa letra é uma exaltação que também do plano espiritual. Ela não acontece na materialidade do corpo físico. Vocês observam? Isso também tem princípios ali que são princípios essencialmente do simbolismo. E no Enem cai simbolismo, gente? Cai simbolismo no Enem. Então você tem que estar preparado para o simbolismo do Enem. Vamos lá? Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro
a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te ouviu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Percebam que o Cruz de Souza, que é o autor desse soneto aí, porque esse sim é um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, ele vai falar de um ambiente de dor, de um ambiente de sofrimento. Ele trata o mundo como um lugar de sofrimento. Mas você sabia que para responder essa questão do Enem, além de interpretar o texto, seria interessante que você soubesse que o Cruz de Souza era um poeta negro. E muito do que ele fala nesse poema tem a ver com essa informação. A gente vai reler as partes do poema para você perceber isso. Ó. Vida obscura já começa com um signo aí da escuridão, que tem a ver com a dor, mas também tem a ver com esse sentimento que ele vai apresentar aqui. Ó. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Ele está se queixando. Atravessaste no silêncio escuro, um outro signo que evoca esse ambiente da obscuridão, da negritude, do escuro, certo? A vida presa a trágicos deveres. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ou seja, ele chega ao saber, mas ele não consegue esse reconhecimento. Ninguém te viu o sofrimento inquieto. Olha aí, o sofrimento é um outro signo que traz esse ambiente simbólico da dor, da escuridão. Magoado, oculto, aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Então, novamente, ele se queixa, ele fala que ele foi apunhalado e ele traz signos aí que simbolizam esse ambiente de dor. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços. Cruz também é um signo importante. E o teu suspiro como foi profundo. E aí, de novo, ele traz o suspiro, a dor. Vamos ver as alternativas que o Enem trazia para você? Como uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, que a gente acabou de ler, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Ele fala de um sofrimento, certo? De um sofrimento velado, de um sofrimento que não é explícito, que as pessoas não veem, só quem vê, quem viu, sentiu ali, seguiu de perto. Ele fala de alguma coisa que é sentimento, certo? E tem a ver com discriminação. Como você ia saber disso, né? O Enem queria que você, além de ler o poema, soubesse que o Cruz de Souza é um autor negro e que viveu essa dor aí. Se o racismo existe hoje, você imagina isso no final do século XIX. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Não, ele até menciona lá uma embriaguez no primeiro quarteto, mas não é essa a temática do poema. Extenuação condicional a uma rotina de tarefas degradantes. Sim, existe uma extenuação, sim. Ele está cansado, ele está sofrido, mas não é a rotina degradante que faz isso, né? É o olhar de fora, é o preconceito, é essa forma como ele é visto e acaba se vendo também. Frustração amorosa canalizada para atividades intelectuais. Olha, frustração amorosa, e ele transformou as frustrações amorosas em trabalho. Foi isso que aconteceu no poema? Se aconteceu, eu não fiquei vendo.
Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Há uma aproximação com a fé cristã? Há uma menção à cruz lá no último terceto, sim, mas isso não chega a configurar uma vocação religiosa no poeta. Muito pelo contrário, o poeta ele se queixa, ele lamenta, ele critica, ele, na verdade, põe para fora um sentimento através de símbolos que revelam esse ambiente em que o negro é discriminado, visto de uma maneira humilhante, de uma maneira diferente, certo? Então, a alternativa A seria a melhor alternativa. Fique atento, certo? Estude literatura. Tem um espaço bastante importante na prova de linguagens do Enem. Nos vestibulares também é largamente cobrado. Leia bastante e estude sempre. Um beijo!